vamos agregar também no nosso diálogo, justamente por causa dessa escalada entre Irã e Israel, receberam o oficial da reserva da Marinha, Robson Farinazzo, a quem eu agradeço demais a participação aqui no Fast News. Ele que tem um entendimento sobre o poder bélico também das diferentes nações, né, e vai poder falar para a gente sobre os últimos acontecimentos que a gente tem noticiado aqui ao longo da nossa programação. Muito boa tarde, comandante. Boa tarde, David. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes da PAN. Bom, de que forma, então, que a gente pode interpretar essa ação dos Estados Unidos, né, garantindo que teve êxito, mas o Irã dizendo, olha, não prejudicou em nada as instalações? Olha, David, aí a gente fica na guerra das narrativas, né? Tem versão para quem quiser. Eu penso que os Estados Unidos não fizeram um ataque devastador como eles estão acostumados a fazer. Foi mais um ataque demonstrativo, um ataque assim, para tentar talvez trazer o Irã à mesa de negociações, que eu acho péssimo, porque os iranianos eles são refratários a esse tipo de atitude aí. Eles entendem como uma chantagem, como uma extorsão, né? Eu também entendo dessa forma. Agora, não foi um ataque devastador dos Estados Unidos, e se as instalações de Fordow, elas forem mesmo, como as pessoas, como alguns técnicos descrevem, né, de toda aquela profundidade, dificilmente essas bombas elas vão destruir completamente o programa. Lógico, né, que o efeito sísmico dessas explosões ela pode desalinhar uma série de equipamentos, aí você pode pôr fora de operação diversos equipamentos, mas não há nenhuma garantia de que o projeto nuclear iraniano foi desmantelado. E de que forma que o senhor interpreta, então, essa escalada agora com o Irã dizendo, olha, nós vamos atacar as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio? De que forma que eles podem fazer esses ataques? O senhor conhece, né, o poder bélico deles também, em relação a essa contraofensiva, vamos dizer assim. Porque realmente as promessas são de que não vai ficar assim, esse ataque. E também eles trazendo, né, algumas questões sobre até a possibilidade de outras armas serem implementadas. E o receio dos israelenses é justamente esse, de que armas químicas ou até armas que podem gerar danos aos civis durante toda essa tensão. Olha, David, a gente tem que separar o que é retórica e o que é ação efetivamente do Irã, porque, não sei se você lembra a coisa foi segunda-feira, eles anunciaram que seria uma noite inesquecível, uma coisa que ia mudar completamente o mundo. Não foi isso que a gente viu, foi um grande ataque, mas não é nenhuma coisa assim que você diga, nossa, isso aí realmente é um divisor de águas, né? Então a gente não sabe o que eles vão fazer, mas o Irã ele tem condições de atacar as bases americanas, há diversas bases americanas do Oriente Médio, bases que já foram atacadas. Eu lembro que quando mataram o general Qassem Soleimani em 2020, as bases americanas foram atacadas. Os mísseis iranianos têm condições de provocar danos nessas bases? Tem. São mísseis com uma precisão muito grande, são mísseis difíceis de serem detectados, porque alguns deles têm a capacidade de mudar a sua rota na trajetória, né, mudar a sua direção. Então, eles têm condições efetivas de fazer estragos nas bases americanas. Mas a gente tem que lembrar também outra coisa, né? Muitas dessas bases estão em países que até então fazem, assim, emitiram declarações favoráveis ao Irã, como, por exemplo, a Arábia Saudita. Então, é uma situação muito delicada do Irã no atual momento. Agora, o pior cenário para Donald Trump vai ser se o Irã não negociar e isso se tornar uma guerra longa. Aí as coisas, a gente não sabe para onde isso vai parar. Até porque os custos também, né, de toda essa guerra é elevado, como, por exemplo, o Domo de Ferro. Até houve a informação por parte de Israel que cada míssil para interceptar uma ofensiva iraniana custa em torno de $50 mil, algo em torno de R$276 mil, e muitos foram lançados. Então, realmente existe essa preocupação em relação aos custos também que essa guerra está causando. Eu vou pedir para o senhor permanecer aqui com a gente, retomar o nosso diálogo com o Roberto Webel, ele que é professor de Relações Internacionais, né,
para falar especificamente sobre a reunião da ONU, o que efetivamente eles devem tratar e, a partir daí, caso esses acordos que forem firmados nessa reunião não forem cumpridos, o que de fato pode acontecer com os países envolvidos nesse conflito? Bom, então nessa reunião, David, a gente tem que prestar muita atenção, não necessariamente nas declarações dos representantes de Israel e Irã, obviamente os mais envolvidos, mas sobretudo nas declarações dos representantes de Estados Unidos, Rússia e China, as três grandes potências que estão diretamente envolvidas nas repercussões, nos impactos deste conflito, né? Então a gente pode esperar, sim, algum tipo de declaração dos dois lados, né? Um lado mais pró-Israel, outro mais pró em defesa da soberania territorial do Irã, mas podemos esperar, talvez, um esboço de um caminho para um cessar-fogo, uma interrupção das hostilidades entre os dois países até que se encontre um denominador comum. Muito dificilmente a gente vai bater uma solução hoje ou amanhã, até mesmo porque muito depende deste encontro entre o chanceler iraniano e as autoridades russas em Moscou nesta segunda-feira. Então, depois deste encontro é que a gente pode ter um horizonte melhor do que vai acontecer. São várias as possibilidades, são vários os cenários. Mas eu reitero o que eu falei aqui no começo da nossa conversa. Penso que é muito difícil nós termos alguma deliberação, alguma decisão de condenação, seja de Israel, seja do Irã no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, em virtude do poder de veto dessas três potências, Estados Unidos, Rússia e China, que poderiam vetar qualquer decisão formal. Concordo com uma das afirmações do oficial da Marinha que nós ouvimos anteriormente, eu já reiterei isso em algumas entrevistas também ao longo deste domingo, que existe uma possibilidade, eu não descartaria essa possibilidade, de um prolongamento deste conflito, aos moldes do que nós vimos na Ucrânia. Nós já estamos entrando praticamente quase no quarto ano, veja bem, estamos quase em julho, praticamente metade final do ano. Estamos indo para quase o quarto ano de guerra na Ucrânia, sem uma perspectiva de encerramento da guerra, pelo menos no curto e no médio prazo. Existe esta possibilidade, caso Rússia e China, mas principalmente Rússia, entrem no conflito ao lado do Irã. Então, o que nós podemos estar vendo agora, assim, um momento de grande tensionamento, possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz, impactos no petróleo e também o início de uma guerra de duração longa, que pode ter aí um horizonte de conclusão muito distante do que nós estamos vivendo hoje, aí com sérios danos, não apenas para as questões geopolíticas e securitárias na região do Oriente Médio, mas também questões econômicas, impactos econômicos no mundo inteiro. Exatamente isso, Roberto, como você bem destacou, estamos entrando quase no quarto ano, diversas reuniões, já perdi as contas de quantas reuniões relacionadas à ONU foram feitas para tentar acabar com esse conflito, todas sem sucesso, até porque, por conta disso, né, a credibilidade em relação à ONU tem sido colocada em xeque. Nós conversamos com Roberto Webel, ele que é professor de Relações Internacionais, agradeço demais a sua presença, todos os esclarecimentos feitos aqui no Fast News, nessa edição especial tratando sobre o conflito no Oriente Médio. Muito obrigado, um ótimo domingo a todos. Obrigado. Bom, nós vamos retomar então com o nosso oficial da Marinha, da Reserva da Marinha, né, Robson Farinazzo, ele que conhece também muito sobre as táticas utilizadas por todos os países envolvidos nesse conflito. E uma questão também trazida na fala de Donald Trump no primeiro momento é que ele tinha analisado então o plano de Israel para atacar essas bases nucleares no Irã. Disse, olhei o plano, tá ok, se eu vou participar ou não, as pessoas vão descobrir. E depois a gente descobriu que, de fato, eles fizeram essa ofensiva. Ele disse que, destacou até mesmo que se trata de um elemento surpresa, né? O secretário de Estado-Maior trouxe essa informação, que foi uma ação extremamente sigilosa, que não podia se espalhar, justamente para que esse elemento surpresa fosse realmente implementado para que tenha eficácia, né? Para que tivesse eficácia esse ataque. Mas é o que o senhor destacou no começo da sua fala. Será que é necessário, então, você promover um ataque para depois chamar para um diálogo?
diálogo? Não seria melhor, então, dizer ao Irã, olha, e o que vocês pretendem fazer? Vocês vão se render ou não? Porque senão a gente vai atacar de fato. Ou estragaria esse elemento surpresa? O David, o Trump é um homem do showbiz, né? Então, acho que na visão dele, ele acredita que, por exemplo, que nem aquele final do filme Guerra nas Estrelas. Você vai lá, destrói a Estrela da Morte, acabou o jogo. A questão não é essa. O problema hoje do Irã não é nem tanto o projeto nuclear, é a força de mísseis estratégicos do Irã que está castigando Israel. Tem mísseis ali, com uma ogiva de 750 quilos caindo da estratosfera. Um míssil desse destrói um quarteirão inteiro. Essa que é a realidade. Então, eu não sei se essa guerra... Eu preciso colocar as dúvidas aqui. Eu não sei se essa guerra vai acabar simplesmente com a destruição do projeto nuclear iraniano, quando tem outras armas e outras ameaças aos interesses americanos na região. Eu preciso lembrar uma coisa, né? Não sei se o Donald Trump está se atendo a isso, mas a última guerra com o Irã foi a maior guerra entre estados do século XX, que é a guerra Irã-Iraque. Ela durou 8 anos e matou mais de 1 milhão de pessoas. Sem dúvidas. E civis também, né? A gente tem ambas as acusações, tanto de Israel como de Irã, de crimes de guerra, de que civis estão sendo atingidos também com isso. Na sua concepção, na sua avaliação, o senhor acredita que realmente pode haver uma escalada para o terrorismo? A gente está tendo um Mundial de Clubes aí, com times inclusive brasileiros, né? A participação nos Estados Unidos. Caso realmente os extremistas, eles em território, uma vez americano, possam fazer ações terroristas contra civis, o senhor acredita nisso também? Ou acha muito remota essa possibilidade? Ô David, essa é uma questão bastante complicada. Eu vou falar uma coisa para você que é de pouco conhecimento público. Houve atos terroristas nos últimos anos, mas praticados dentro do território do Irã. Inclusive, o ano passado, um atentado, né, no cemitério onde está enterrado o general Qassem Soleimani matou 80 pessoas. Uma bomba lá matou 80 pessoas. Então, assim, houve atentados terroristas contra o território do Irã. A gente precisa lembrar que não tem santo nessa história. Ambos os lados, né, apelam para tudo. Isso pode acontecer? Pode. Eu não tenho assim, muita dúvida quanto a isso, não. Mas eu acho que tudo vai depender mais do posicionamento aí principalmente da China, né? Se a China ela colocar uma posição mais assertiva com relação aos interesses do Irã, nós podemos ter uma guerra prolongada. Mas essa parte do terrorismo eu não acho que está no portfólio de estratégias produtivas, não. Até porque há agências, né, de inteligência que monitoram justamente essas questões, mas é impossível também monitorar todo mundo. São desenvolvidas tecnologias capazes de detectar. Até estive no ano passado na Marinha, tratando justamente sobre esse tema, foi até tema aqui do documento Jovem Pan, sobre as tecnologias que são capazes de identificar algumas comunicações. É claro que a gente não pode dar muitos detalhes, até a Marinha também não dá muitos detalhes aqui do Brasil, assim como as outras nações também não entregam ali todos os ingredientes para a gente saber o que de fato acontece. Mas existe esse serviço, sim, de monitoramento das comunicações, né? Não, existe, mas muita coisa passa abaixo do radar, David. E outra, o mundo da inteligência é um mundo de sombras, né? As mesmas agências que muitas vezes monitoram o terrorismo, elas praticam terrorismo também. Eu preciso lembrar o seguinte, vamos lembrar o que aconteceu na Síria recentemente? Você pega o Julani. O Julani era Al-Qaeda. Ele foi levado ao poder na Síria por agências de inteligência. As mesmas agências que combatiam ele na Al-Qaeda levaram ele ao poder na Síria, mudaram de nome, colocaram um terno Armani nele. Então é um mundo de sombras esse aí, gente. É bem complicado, viu? Eu acho que agências de inteligência nas democracias elas precisavam estar com uma lupa, assim, o pessoal vigiar bastante. Já visto o escândalo recente que nós tivemos aqui no Brasil, né? Não, sem dúvidas. E até falando sobre também uma possibilidade de ataque do Irã às bases, né, dos Estados Unidos que ficam no Oriente Médio, a gente tem uma arte específica que trata sobre o contingente em cada país. Gostaria de projetar na tela, até para que o professor Robson, aliás, o ex-comandante Robson possa falar com a gente sobre isso, porque o contingente nos Estados Unidos, então, no Oriente Médio, aproximadamente, né, as informações
são de que tenham cerca de 30 mil até 50 mil militares. Aí no Kuwait a gente tem um efetivo de 13.500 militares, no Bahrein entre 8 mil a 9 mil, Catar são 10 mil, Emirados Árabes 3.500, Arábia Saudita 2.700, na Jordânia 3.000, no Iraque 2.500, na Síria de 900, na Turquia entre 1.500 e 2.000 e em Omã e também em Israel esses números eles não são, em Omã na verdade são menos de 1.000 e em Israel não há uma informação divulgada até por uma questão de sigilo. Então tem essa potencialidade aí em relação às instalações dos Estados Unidos no território do Oriente Médio, em todos esses países, né, que compõem ali essa região, e a possibilidade de ataque a essas bases. De que forma também que o Irã iria atacar essas bases militares dos Estados Unidos? O senhor acredita de que forma que eles atuariam nessa ação? Através de milícias, né? O mais provável são as milícias, né? Que nem o Kataib Hezbollah ali no Iraque, né? Que ele pode atingir tanto bases americanas no Iraque quanto na Síria, na Jordânia também. Eu acho que esses são os países, David, mais prováveis, né? Porque a ocupação americana no Iraque não é desejada, a ocupação da americana na Síria, muito menos. E o rei da Jordânia não é de forma nenhuma unanimidade. Então seriam ataques que, se o Irã ou seus proxies fizessem, teriam muito pouca contestação a respeito, né? Porque, por exemplo, a presença americana na Síria, ela é contestada até por congressistas americanos. Então, se houvesse um ataque ali, poderia provocar muita polêmica nos Estados Unidos, porque muita gente ia perguntar, mas o que nós estamos fazendo na Síria, né? Então, seriam alvos prováveis no Irã. No caso da Arábia Saudita, a gente precisa lembrar que, coisa de um ano atrás, os chineses promoveram aí um acordo de reaproximação entre sauditas e iranianos. Eu não sei se o Irã vai querer melar isso nessa altura do campeonato. Eu acho bem contraproducente. Então, acho os alvos mais prováveis esses três, além do próprio Israel. Se é, veja bem, volto a dizer, só para te devolver o microfone, que existe uma diferença entre retórica e ação. Se é que o Irã vai atacar os americanos, se é que ele não vai preferir continuar atacando Israel. Pois é, exatamente isso. É o que a gente vai seguir observando, monitorando.